A palavra de Deus, meus irmãos, quero que você abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Antes de nós lermos essa passagem, eu tenho que falar essa passagem anterior, capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre os heróis da fé, homens, mulheres que pela fé viveram, pela fé morreram e hoje estão com o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos, antes de começarmos a ler, como ele entra numa conclusão, eu preciso explicar primeiro antes. E aqui, esse capítulo 12, na verdade, Deus está trazendo uma palavra de correção e de orientação à igreja. Então, olhando para o capítulo 11, temos ali toda a ministração sobre fé. E nós vivemos pela fé. E vocês sabem, a fé, ela é uma convicção, é a certeza. É algo tão sobrenatural que não é racional. É algo sobrenatural, algo de Deus. Aonde elas, assim, que aqueles que têm essa convicção, elas sabem esperar, sabem confiar, porque tem uma experiência profunda que é sobrenatural. Então a fé é o firme fundamento, como diz a palavra, daqueles que esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi muito bem colocado aqui pela pastora. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, nosso Deus, o Espírito Santo está presente, Ele é onisciente, Ele sabe do que acontece agora nos seus pensamentos, na intenção dos corações. E o Espírito Santo é Ele que fala, Ele que convence, Ele que nos ensina. Eu sempre penso, olhando para essa palavra que nós vamos ministrar agora, Deus é aquele Pai amoroso que vem desde o primeiro momento da criação. Ele vem avisando, chamando o povo. Vocês sabem de toda a história, mas você sabe que o povo de Israel precisou muitas vezes ser chamado por Deus, ser convocado por Deus. Mas a palavra, se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que a palavra diz assim, que o povo não queria ouvir, e aí teve consequências muito grandes. Então vem a pessoa do Senhor Jesus, que agora Ele não está só chamando, mas Ele está revelando. E por isso, Mateus capítulo 24, vai falar dos sinais dos tempos. Você pode ler, você vai perceber. Mateus capítulo 24, todos os sinais que é possível já aconteceram. Então, nós estamos vendo como igreja, e lembre-se, a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa, independentemente das circunstâncias, de como o mundo vai, meus irmãos. Amém? Entenda isso. Se vocês faz parte da igreja, de uma igreja viva, uma igreja que o Senhor Jesus deu a sua vida, ressuscitou, comprou essa igreja com seu sangue. Então, no entanto, não é um comentário, de vez em quando tem que lembrar aquela igreja, mas não é. A igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Ela será arrebatada. Todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Mateus 24, você pode ler, estudar lá, você vai perceber todos os sinais. A primeira coisa que ele fala assim, olha, cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Então é um alerta, Senhor Jesus. Vai chamar-nos a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai entrar num tempo de grande tribulação. E vai dizer que ali mesmo o Senhor vai estar com a igreja do Senhor, mas precisamos entender que o Senhor Jesus... E Ele vai falar, permaneça em pé, vigie e esteja em oração. Você só pode permanecer em pé de joelho, não tem outra posição. O crente precisa ter isso em mente. Então, isso aqui é uma palavra para você, igreja, e para mim que já foi essa semana toda. Um alerta de Deus. Senhor, graças te dou, louvado seja o teu nome, pela obra redentora do Senhor da cruz do Calvário. Eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor Jesus. Estamos comprados por esse sangue. E louvado seja o Senhor Jesus. Aí você entra no capítulo 25 de Mateus.
Aí o Senhor Jesus vai falar do quê? Vai falar mostrando por parábolas, mas vai falar daqueles servos que receberam, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Tanto o que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1 enterrou o talento. Então você, meus irmãos, vocês que estão aqui, igreja do Senhor, você que tem 5 talentos, continue fazendo o que você faz. Você que tem 2, faça também. Não enterre o seu talento, porque isso pode ter consequências como teve lá, graves. Ele vai falar das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Por quê? Porque as 5 prudentes tinham o azeite, tinham a presença do Espírito Santo de uma forma transbordante. Todo crente precisa buscar o Espírito de Deus, ter o Espírito de uma maneira abundante, a fim de que ele possa entender que no dia que houver o sim de Deus, é esse momento que a igreja vai ser arrebatada. A igreja, aquela igreja que permaneceu, aquela igreja que foi uma igreja fiel, que for perseverante, essa igreja, então, esse momento vai fazer toda a diferença, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é tempo de brincar mais, não é tempo mais de ficar se iludindo com coisas, porque nós também vivemos um tempo, meus irmãos, de muita gente escutando muita coisa, que não é a palavra de Deus. Então, escute, ouça a palavra de Deus pela palavra, e isso mostra para nós. Depois o Senhor já vai falar o seguinte, vai falar daqueles, depois você pode ler tudo isso lá depois, ele vai falar então agora, daqueles que são humanos, quando ele vai falar assim, você me deu pão, você me acolheu, eu disse, mas Senhor, nós não fizemos isso. Quando vocês fizeram isso a um pequenino. A igreja tem que ser uma igreja de misericórdia, olhar para o ser humano e perceber, aí tem uma vida que precisa de Jesus. Amém? Eu fui encontrado um dia, por graça, alguém que foi aonde ninguém entrava, chegou lá para levar a palavra de Deus. Por isso estou aqui hoje, por tantas outras situações da minha vida, nossas vidas que Deus tem nos dado, tantos milagres, tantos livramentos. Por isso estamos aqui nessa manhã, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Então agora, você por favor, fique em pé, vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante. Vamos ler alguns versículos, não todos, mas aqueles que serão aplicados. Aliás, desculpe, vamos começando desde o primeiro versículo. Então por isso que ele diz assim, portanto, ou seja, falando de todos os homens de fé, agora vem a conclusão. Toda vez que você vê essa palavrinha portanto, ou seja, está concluindo algo anterior. Ou seja, vivemos pela fé, andamos pela fé, portanto, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e todo pecado que nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor, Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga, da minha fé. Amém. O Senhor Jesus, é para Ele que nós devemos olhar, o qual pelo gozo, aliás, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda afronta, e está sentado à destra de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. E aí nós vamos passar um pouquinho para frente, lá versículo agora 12. Portanto, novamente, levantai as suas mãos cansadas e os seus joelhos vacilantes, e fazeis veredas, ou seja, direitas, para que os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, mas seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Ninguém seja devasso ou profano, conforme foi Esaú,
que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Agora, versículo 28 e 29. Versículo 28. Pois, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos essa graça pela qual sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Amém? Você pode sentar-se em nome de Jesus. Mensagem dessa manhã: olhe para Deus. Repita comigo: olhe para Deus. Por quê, meus irmãos? Os olhos, os seus olhos, eles refletem a sua alma. Os nossos olhos, um olhar, mostra muito do que somos. E como nossos olhos estão nesse mundo, queira ou não, nós somos muitas vezes tendenciosos a olhar coisas e sermos influenciados por aquilo que estamos olhando. Vivemos um tempo onde tudo pode, não tem regra, cada um faz o que quer, mas não tem como, meus irmãos. A igreja é a voz profética nesse mundo. Nós temos que proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Deus fala, Deus chama, o Senhor Jesus revela os sinais, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo que está em você, está em mim, está em nós, continua todos os dias ministrando as nossas vidas, apontando, cuidado e direcionando para o bem das nossas vidas. Então, quando eu falo assim, nós estamos lembrando lá Isaías 45, 22, quando o Senhor diz assim: olhai para mim e sede salvos. Deus está falando com o povo de Israel, que também vem para nós nos dias de hoje. Todos nós, meus irmãos, isso sem exceção, todos que estão nessa casa de oração e depois aqueles que vão ouvir, queremos realizar sonhos, e faz parte da vida, realizar sonhos, construir, enfim, trabalhar, fazer projetos, faz parte da vida do ser humano, e é bom que seja assim mesmo. Mesmo o povo estando refém, lá no tempo da Babilônia, o Senhor manda lá através de Jeremias, capítulo 29, faz uma carta de esperança, dizendo: vocês façam as coisas, trabalhem, construam, porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz, não, e planos de futuro. Então o povo precisava entender isso. Nós estamos aqui também, não vamos deixar, meus irmãos, naturalmente, que nós precisamos crer e entender isso, que a vinda do Senhor Jesus é algo mais real do que todas as coisas. As pessoas podem fazer o que quiser, podem construir muitas coisas lindas, maravilhosas, mas a volta do Senhor Jesus é o mais certo que tem. Um dia o Senhor voltará. Os propósitos das nossas vidas muitas vezes são muito ligados a sentimentos, a desejos, a coisas que gostamos de fazer. Não tem nenhum problema contra isso. A situação é a seguinte: esse propósito, esse desejo, isso que eu estou pensando, isso que eu quero, vai contribuir, vai glorificar o nome do Senhor, vai ser algo que vai poder nos direcionar para o Senhor Jesus. Se é isso, vai, tudo bem, podemos fazer. E o que acontece, meus irmãos, com isso? A primeira aplicação que eu queria deixar aqui para essa manhã: como ouvir, então, como olhar para Deus. Só existe um meio de olhar para Deus: através do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Não tem outro meio. Qualquer outra coisa que nós queremos olhar e dizer: natureza é linda, meus irmãos, é coisa maravilhosa, é uma prova da misericórdia, da graça de Deus. Olha, nós em casa escutamos toda manhã, 3:30 da manhã, 3 horas, os sabiás já estão cantando. Aliás, tem um sabiá que está tão íntimo de manhã, quando eu vou jogar uma colherinha ali na grama, que ele vem primeiro, assim, a meio metro, já vem buscar a sua comidinha. Então, a natureza é um sinal de Deus, a beleza, nós não podemos dizer nada contrário. Nós temos um quadro pintado lá atrás, que você pode ver depois. Esse quadro foi alguém que pintou por um testemunho. Ela se converteu, na conversão dela nessa casa de oração, ela fez aquele quadro, exatamente um símbolo, mostrando que essa igreja é um farol de salvação, de esperança. Então temos tantas coisas maravilhosas. Então, como que eu posso
olhar para Deus através da pessoa maravilhosa, a pessoa mais preciosa, que é o Senhor Jesus. Eu fui resgatado das trevas, você foi resgatado das trevas, você está aqui agora por causa desse sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Nós temos tudo, meus irmãos. Essa pessoa, o Senhor Jesus, que é Deus ao mesmo tempo, mas é nele, através dele eu vejo toda a graça de Deus, através dele eu vejo a bondade de Deus. Através do Senhor Jesus eu posso ser abençoado, eu posso ser curado, eu posso ser restaurado, eu posso ser fortalecido, eu posso sonhar. Jovem, você pode sonhar, você pode planejar. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, segura isso, não solte. Então a primeira coisa que eu digo para você, porque tudo começa com Deus e tudo se encerra com Deus, tudo mesmo. Deus é o Senhor da história, é o Senhor do universo, é o Senhor de tudo. É nele que nós temos uma identidade espiritual. É nele que um dia nós vamos ouvir do Senhor: entra, servo bom e fiel, que também está escrito lá em Mateus 24, para 25. Então, quer coisa mais linda? Eu sou pó, nós somos pó, na essência, falhos, pecadores muitas vezes, que precisamos constantemente dessa graça, e ainda assim, por sua bondade e misericórdia, o Senhor nos perdoa. Nós vamos participar de uma ceia aqui nessa manhã, não porque temos mérito, mas porque o Senhor Jesus já pelo seu sangue, nós somos perdoados, pelo seu sangue nós somos redimidos, e temos essa condição de participar numa ceia que é símbolo de que um dia estaremos no céu juntos com todo aquele que foi, todo aquele que creu, todo aquele que permitiu a ação do Espírito Santo, um dia estar juntos, para juntos celebrar com o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o Senhor. Essa é a primeira situação. Eu só tenho isso. A palavra de Deus vai falar em Isaías 44, versículo 2. Deus tem revelado a sua palavra, a sua própria vida através de nós. Ele diz assim: eu sou o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Então você não é um acaso, eu não sou um acaso. Há uma história da minha vida, e há uma história na sua vida, e algo que Deus quer fazer muito mais, não é verdade? Quanto mais que Deus tem para fazer através da sua vida. Então não é um acaso, ninguém está aqui por acaso. Cada um de nós que está aqui nessa casa de oração nessa manhã, porque há um propósito de Deus, há um plano de Deus. Mas esse plano de Deus, Ele quer te levar e quer nos levar para o céu, para junto dEle. Deus quer você e nós todos, a igreja dEle, Ele quer com Ele. Esse é o objetivo para nós entendermos. Então, portanto, meus irmãos, vejam que há uma nuvem de testemunho, ou seja, aonde estamos, tem gente olhando para nós, e as pessoas olham na gente sempre procurando encontrar uma referência, e nós vivemos de referência muitas vezes, nós sempre temos uma referência. Eu tenho tantas pessoas na minha vida que foram referência um dia, e que me ajudaram, e entre essas pessoas está aqui a minha esposa, sempre foi uma referência, e Deus usando para trazer no plumo novamente. Então essa é uma passagem, um momento para a gente pensar: Senhor Jesus, o Senhor tem me visto no meu caminhar, onde eu estou andando, e nós, nisso aqui nós já podemos entender, meus irmãos, as coisas na vida da gente são coisas que você vai deixando, vai permitindo, o Espírito vai trabalhando, e você vai deixando essas coisas que interferem na sua comunhão, na sua fé. E aí nós olhamos para quem? Nós olhamos para o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos deu essa possibilidade de crer. É nele que nós temos a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, quero que você pense com isso agora. Senhor, eu te agradeço. Essa manhã é uma manhã de gratidão também. Uma manhã que nós estamos refletindo sobre para quem olhar. Quem ser referência? A minha referência é o Senhor Jesus. A minha referência é a palavra de Deus. A minha referência é o símbolo. Isso aqui é um símbolo da cruz, aonde para lembrar que foi ali os pecados, os seus, meus pecados, levados pelo Senhor Jesus. É nele e por ele que nós andamos e vivemos. Louvado seja o Senhor Jesus. Que o Senhor seja louvado. Segundo momento, o que dirige a sua vida? O que dirige a minha vida?
Todos nós, meus irmãos, temos essa questão de muitas vezes sermos dirigidos por interesse. Graças a Deus, porque muitas vezes você está fazendo algo que é segundo o propósito de Deus, então continue. Mas o que te dirige? A palavra de Deus em Eclesiastes 4:4 diz assim: percebi que os homens correm atrás do sucesso porque tem uma inveja. Isso é uma pessoa que não tem um contexto, que não tem uma transformação, faz isso. Mas eu quero que você pense assim: quais são as coisas que nos dirigem? E muitas vezes são situações que fazem as pessoas se tornarem prisioneiras de si mesmo. Uma situação que a pessoa está presa, não consegue muitas vezes liberar, não consegue relacionar-se. E eu falei para vocês aqui, o Senhor Jesus falou assim: aquele que me deu pão, aquele que me acolheu, falando dessa comunhão. E que o Senhor nos ajude, porque a igreja tem uma marca. Entre das marcas que ela, antes das marcas que ela tem, é a comunhão com Deus, a comunhão com o irmão, a comunhão com os amigos, com as pessoas, o interesse pela salvação das vidas. Aqui eu faço uma pergunta: quantas pessoas você tem na sua lista de oração para que seja salvo em Cristo Jesus? Tem uma lista de oração, põe pessoas na sua oração. Oração para salvação de vidas. Você sabe, como eu falei aqui, que Deus sempre está avisando. Uma das meditações que eu tive essa semana foi Gênesis capítulo 18 e 19. No capítulo 18, Deus está mostrando para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, porque a maldade, o pecado, aquilo chegou tão forte que agora Deus vai destruir. E Abraão faz uma conversa com Deus: olha, Senhor, eu sou pó, eu sou cinza, mas me permita, se tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir essa cidade? Não. Se tiver 30, e vai diminuindo, chega ao ponto que Deus manda 2 anjos, porque estava lá, sobrinho dele, Ló. E Ló, no seu contexto, querendo que os anjos, que os homens só ficassem na sua casa, não entendendo que eles estão falando assim: Deus vai destruir essa cidade, você precisa sair daqui. E Ló resistindo. E aí o anjo, os 2 homens lá, se você olhar passando, pega nas mãos de Ló, diz: junta teus parentes, pega toda a tua família, todos aqueles que são ligados a você, e saiam dessa cidade. E puxa Ló. E aí vão andando. Mas você tem uma coisa: não olhem para trás. Quando você entra no caminho da fé, não olhe mais para trás. Amém? Não olhe mais. Não desista mais. Nós temos jovens aqui que vai se batizar sábado que vem. Nunca mais. Nunca mais. Eu assumi a fé em Cristo Jesus. A minha fé em Cristo Jesus, ainda que tenha momentos difíceis, momentos amargos, momentos de tristeza, momentos de conflitos, mas eu não deixo o meu Senhor, porque Ele é minha esperança, Ele é minha rocha, Ele é minha fortaleza, é nele que eu fico firme em Cristo Jesus. E a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua. Então, aquilo que dirige a sua vida, perceba, é o Espírito de Deus que está dirigindo. Amém? Se não é Espírito, deixe para trás, renuncie. Então, olho para Deus através do Senhor Jesus, olho para Deus através também do que dirige a minha vida. Eu preciso perceber se é Deus ou não. Terceiro, para a gente concluir, vamos olhar para o Senhor Jesus. E aqui eu fiz uma pergunta: como? E isso está tudo aqui em Hebreus. Primeiro, ele diz assim, já falamos: deixa o pecado, deixa o embaraço, vamos correr com perseverança. É interessante que ele não fala em andar aqui, fala em correr. Por que essa palavra correr, meus irmãos? Só corre quem está bem preparado. Amém? Amém. Só corre quem está bem preparado. Estou falando pela fé, não estou falando agora no sentido humano, no sentido pela fé. O crente que está preparado para qualquer momento, se o Senhor vier hoje, arrebatar hoje, estou com o Senhor Jesus, significa que você está cheio do Espírito Santo, significa que você está firmado no Senhor Jesus, e você pode correr. Correr significa o seguinte: significa que eu estou saudável, saudável emocionalmente, saudável espiritualmente, saudável em condições de ser instrumento de Deus, ser usado para abençoar vidas. Que o Senhor nos ajude a ter essa disposição para correr.
Glória a Deus por isso, aqueles que podem fazer. Por isso, irmãos, chamamos tantas vezes. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Põe lá no grupo, põe o seu horário, vamos estar juntos orando. Levante as suas mãos cansadas. Sabe que quando você está cansado, a primeira coisa que você sente realmente é fraqueza nos braços. Então, ele está dizendo, levante, porque se você levanta suas mãos, ainda que estejam cansadas, Deus segura a sua vida. Deus segura a sua vida. Levante as suas mãos, glorifique a Deus, dobre os joelhos. Os joelhos muitas vezes estão vacilando. Meus irmãos, eu tenho uma situação na perna esquerda, tive um acidente no passado, e também tive um problema no joelho, e aí fiz uma consulta, e o médico falou, você precisa operar o seu joelho. Falou em operar, eu repreendo na hora, digo não, em nome de Jesus. E aí, fomos para outro médico, daí fiz tratamento ali, fisioterapia, e hoje, para a glória de Jesus, eu posso dobrar meus joelhos. Porque uma coisa que ele falou, cuidado, por isso que eu digo, vem muita palavra que você tem que cuidar com o que fala. Aquele médico, sem saber que eu era crente, ou que era pastor, coisa assim, disse assim, você não vai poder dobrar os joelhos mais. Olha, que astúcia do inimigo. Ele tem assim, essas coisas. Você não vai poder dobrar os joelhos mais. Mas minha esposa é testemunha. Graças a Deus eu posso fazer isso todos os dias. E aí, ande pelos caminhos direitos. Ande pelos caminhos que seus pés têm segurança. Sigam a paz. Sigam a santificação. Retenham a graça. Como que eu retenho a graça, pastor? Primeira coisa, gratidão. Gratidão. Coração quebrantado. Reconhecendo essa graça, a bondade de Deus. Um coração agradecido, um coração quebrantado, ele está sempre dizendo, Senhor, está doendo aqui aquele assunto, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor está comigo nesse assunto, eu não estou sozinho, e certamente a vitória já está declarada pela fé, em nome de Jesus. Então, faça isso, retenhamos a graça, e sirvamos a Deus com reverência e santo temor. Amém? Fiquem em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu tenho pessoas aqui que vão ouvir depois, eu quero também ministrar uma oração. Você que está numa cama, você que está pensando em tirar a sua vida, não tire. Jesus deu a sua vida por você. Você que está desesperado, o Senhor Jesus tem paz para te dar o teu coração. Então, dobre seus joelhos, aceite o Senhor Jesus. Ou se você já aceitou, volte aos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.